Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante, ele vai falar sobre o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por quê? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então o jovem respondeu ao Senhor Jesus: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Aquele jovem, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus queridos, o ter não nos realiza. O que nos realiza é o ser. Aquele jovem, ele tinha muito, ele era muito rico. E outra coisa, ele era um praticante da lei. Ele não matava, não roubava, ele era um filho exemplar. Por quê? Porque ele disse assim, eu não mato, versículo 19, não adultero, eu não roubo, não dirás falso testemunho, eu não faço isso. Eu não defraudo ninguém. E tem outra coisa, eu honro meu pai e minha mãe. E ele disse para o Senhor Jesus: Que farei para herdar a vida eterna? Sua vida já não é boa, moço? Você já não tem uma vida exemplar de obediência, de submissão, de prática da lei do Senhor? Mas ele não tinha satisfação interior, como o ter não nos satisfaz. O que o Senhor Jesus Cristo propôs? Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O Senhor Jesus, como sabe todas as coisas, ele sabia que o coração daquele moço era um vazio das coisas eternas. Por quê? Porque ele estava apegado no ter. Ele tinha tanto e era um religioso praticante exemplar. Mas o que ele fazia na religiosidade dele e o que ele fazia com os bens que ele tinha não mexia no seu ser interior insatisfeito. O Senhor Jesus, ele mexe no ter para que fosse revelado o ser dele. O ser dele. E quando tocou nos bens dele, ele descobriu que o seu interior vazio queria a vida eterna, mas não queria abrir mão do seu fazer.
O nosso fazer, muitas vezes, está ligado exatamente naquilo que somos. Tem um provérbio que diz o seguinte, não sei se é provérbio, maneira de falar, diz assim, ó: a ocasião faz o ladrão. Eu não penso assim. Eu digo que a ocasião manifesta o ladrão. Sempre foi ladrão. Não teve oportunidade. Sempre foi ladrão. Muitas vezes não roubou por causa da justiça, por causa da moral, do respeito. Mas não que não fosse ladrão. O que aquele moço tinha? Aquele moço queria as coisas de Deus? Queria. Mas não queria abrir mão daquilo que ele tinha no seu interior, que nem ele mesmo sabia. Ele achava que estava tudo certo. É só o Senhor dar alguma coisa para ter a vida eterna. Queridos, para ter a vida eterna, o Senhor diz assim: negue-se a si mesmo. Para ter a vida eterna, tem a cruz de Cristo que nos atraiu para mudar aquilo que éramos. Sem o Senhor mudar pela morte aquilo que somos, nada que pratiquemos nos satisfaz. Nada que pratiquemos nos conduz para a vida eterna. O fazer pertence ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que a salvação é pela graça, não por obras. Não por obras da lei, como esse menino estava querendo. Ninguém é salvo pelas obras da lei. E ninguém é salvo pelas suas próprias obras. Ele é salvo por um único caminho, que é o Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela cruz. Pela morte do nosso ser vazio, negociante com Deus. Tenta negociar com Deus. Deus não negocia. É o interior que acha que pode ter a vida eterna e dentro de si um perfeito casamento com a sua vida pecaminosa, corrupta, enganosa, incrédula. Mas muitas vezes crente na sua denominação, na sua religiosidade, mas não o crer que vem da parte do Senhor Jesus Cristo para uma vida eterna. A palavra do Senhor diz: não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não mais eu interior, mas agora o Cristo Salvador que deve me substituir no meu interior, e o meu fazer vai mudar completamente. O meu relacionamento com o que tenho vai mudar completamente. O que eu tenho não vai ser o meu Senhor. O que eu tenho vai ser servo. Não tem problema o ter, e nem a religiosidade, mas a religiosidade e o ter não me faz cidadão dos céus com uma nova vida. Quando o Senhor Jesus troca o nosso interior no corpo dele na cruz, sem cruz, nada de relacionamento com Deus, meus queridos. Sem a cruz em nós, a cruz de Cristo foi para nos atrair no seu corpo e nós experimentarmos a nossa morte para o nosso eu contaminado, pecaminoso e corrupto. E na ressurreição ganhamos uma nova vida. A vida do nosso interior agora, que é Cristo, conforme Gálatas 2:20, Cristo habitando em nós, nós vamos ter um novo relacionamento com bens. O Senhor Jesus Cristo mexeu nele e dizendo: uma só coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Se ele abrisse mão disso, ele teria. E depois você me segue.
Agora o caminhar com Cristo. O viver uma vida transformada. Se ele fosse salvo, ele teria salvação eterna e o Senhor daria para ele, inclusive, muitos bens. Tem muita gente que acha que ser salvo é perder de alegrias dessa terra. Não, irmão. Quando nós somos ligados ao eterno, pela vida do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá, talvez não aquelas coisas que nos alegravam, mas ele vai dar outras coisas que nos alegra perfeitamente. E até aquelas coisas o Senhor vai trabalhar para que saibamos como usá-las, como tê-las e usufruir delas de forma não em que elas nos governem, mas nós nos governando. Nós governando agora pela própria vida aquilo que temos, que ganhamos, ou até que não temos. Tem gente é tão apegada naquilo que não tem. E sofre, pessoas que têm muito, sofrem porque têm com medo de perder. E tem gente que sofre porque não tem. E vive uma vida desgraçada. Sabendo que a alegria está no ser interior, quando esse ser interior está ligado a Cristo e a obra de Cristo. E as outras coisas, ele diz que vai ser acrescentadas. Amém. Faça seu comentário, meu querido. Se você gostou, chegou no seu coração, aperte aí, dizendo que gostei. Positivo. Se você não é inscrito no canal, inscreva. Aperte o sininho, para quando eu colocar no YouTube, chegue até você as mensagens. Eu não uso de falar isso, eu não gosto também, mas hoje eu estou fazendo. Abraço amoroso a todos.